Certo. Agora eu renomeei esses para RAS e agora vamos trabalhar no nosso banco de dados. Então, em uma pasta data, vou criar um novo arquivo, o Entidades. o que todas as entidades preciso, porque é tão pequeno. 135. Tudo bem. Então, primeiro de tudo, precisamos da categoria do cardápio. Ok. Então, a categoria do menu da classe pública vai ter int id, nome da categoria e ícone da categoria. Ok. E esse id vai ser a chave primária do Sclit. Então, vamos adicionar essa anotação de dados de chave primária nisso, que deve vir do Sclit. Usando o Sclit e depois o primary key attribute, queremos que isso faça autoincremento a partir dos sites do banco de dados. Isso também deve vir apenas do Sclit. Certo. Categorias de cardápio prontas. A próxima coisa que precisamos de item do cardápio. Ok. Aqui, de novo, precisamos de um ID, que será a chave primária, com autoincremento. Então, precisamos do nome do item do cardápio. Então, precisamos do ícone do item do menu. Depois disso, precisamos de uma breve descrição desse item do cardápio. Depois disso, precisamos de um preço decimal para esse item. Certo. Então, esses são os itens que precisamos para o cardápio. Certo. Agora precisamos mapear essas duas coisas juntas: a categoria do menu e o item do menu. Mas do jeito que nossa aplicação é um item do menu, pode se encaixar em várias categorias. Então, haverá uma relação de um para o outro do item do cardápio para a categoria. Ok, então uma categoria de cardápio pode ter vários itens do cardápio. Ah, desculpa. Sim, isso também é verdade, mas um item do menu pode se encaixar em várias categorias. Então, não podemos colocar isso diretamente dentro desse item do menu. Em vez disso, o que precisaremos fazer é ter uma mesa separada. Por isso. Certo. Vamos ter aula pública. Digamos que o mapeamento de categorias de itens do menu, a partir desse mapeamento de categorias de itens do menu. Ok. E aqui? Podemos ter uma propriedade de chave primária para isso. Então, chave primária. Incremento automático. Não vamos usar isso. Então, teremos dois documentos aqui. Um será o ID da categoria do menu e o outro será o ID do item do menu, que virá dessas duas mesas. Salve e nossa tabela de mapeamento por categorias de menu está pronta. Certo, agora nossas mesas básicas estão prontas. Agora podemos exibir os dados. Mas vamos criar outras entidades também. O que vamos fazer? A necessidade nesta aplicação é que precisamos criar nossos pedidos. Ok. Então, precisamos de ordem e item de ordem. Essas duas entidades. Vamos criar isso para que a ordem pública da classe seja para termos um ID público longo. Estou usando o id longo e o aumento automático da chave primária. Sim. Depois disso, teremos um horário de encontro para quando esse pedido foi feito. Então, na data do pedido, vamos fazer com que o total de itens conte quantos itens estavam presentes nessa ordem. Contagem total de itens. Contagem total de itens correndo. Depois, vamos usar o valor total pago. Qual foi o valor total pago por esse pedido em particular? Que será do tipo decimal. Valor total pago. Depois, teremos uma sequência onde faremos o modo de pagamento do usuário. Qual era o modo de pagamento? Foi em dinheiro ou online? Você pode modificar conforme sua necessidade. Ok. Agora um pedido vai ter vários itens de pedido.
Vamos dizer item de ordem pública de classe. Nesse caso, teremos um ID, que será a mesma chave primária, e o incremento automático. Agora, nesse item de ordem, vamos ter o ID de ordem para que possamos mapear essas duas tabelas. Uma ordem pertencerá a esse item de ordem. Então, um pedido terá vários itens de pedido que estarão aqui. Conectamos essas duas tabelas, essas duas entidades. Agora, depois do pedido, podemos ter o ID do item, que na verdade é o ID do item do menu. Então, o ID do item teremos nosso nome, cardápio, nome do item, ícone e preço e quantidade, porque queremos mostrar a quantidade exata daquele item específico que foi adicionado em alguma ordem. Ok, quantidade I, T, Y. Ok, quantidade. Certo. Agora, para nosso caso de uso mostrar a quantidade desse item de ordem, podemos simplesmente ter mais uma propriedade que será do tipo decimal, que será quantidade. Mas agora esse valor vai ser produto da quantidade e do preço. Precisamos complicar essas duas coisas. Ok, então não adianta ter esse cálculo delegado ao provedor disso. Podemos simplesmente ter essa propriedade calculada aqui. Então, aqui vamos dizer quantidade vezes preço. Agora vamos ter um problema, porque essa é a classe de entidade de banco de dados tcoli. Então, não queremos que esse valor vá para o banco de dados, porque no banco de dados temos quantidade e preço. Queremos isso só para exibir na interface. Então, o ponto é que precisamos ignorar essa quantidade do banco de dados. Ok, então no Sclit podemos usar ignore attribute para isso. Vamos adicionar ignorar. E agora, o que aconteceria? Será que podemos acessar isso? Mas quando o Sclit for inserir esses dados, ele simplesmente ignorará esse item. Não vai adicionar isso. Ele vai inserir atualização. Leia tudo, vai tratar dessas propriedades, não desta. Certo? Então guarde isso. Agora todas as tabelas de entidades relacionadas ao Sclit estão prontas. Agora, o próximo passo que farei é simplesmente mover esses arquivos de classes separados apenas nessa pasta de dados. Então vamos começar a mover isso. Essa é a abordagem que acho mais fácil de seguir. Eu crio todas as classes em um fileiro único. Então, eu simplesmente digo ponto de controle, e então temos esse tipo de movimento para pedir o item. Ele simplesmente vai mover isso para um arquivo de classe separado aqui. Essa é a abordagem que sigo. Mas você é livre para criar classes separadas desde o início. Certo. Então, deixe-me agir rapidamente. Meu novo mapeamento de categorias. Meu novo item e-mail. Nova categoria. Agora não precisamos dessa classe de entidades porque ela está em branco. Não vamos usar isso. Então vamos apagar isso e agora está tudo certo. Certo. Agora podemos começar a trabalhar no nosso arquivo principal de ajuda de banco de dados. Ou talvez antes disso possamos ter nossos dados de seeding. Ok. Além disso, vamos criar um novo. Classe apenas nesses dados. Nesta pasta de dados, vou criar um novo arquivo de classe. Eu diria para adicionar classe, digamos C, dados. Ok. E nisso, vou dizer dados semente de classe estática pública. E eu já tenho dados preparados para isso. Então, vou usar isso. Deixe-me copiar e colar aqui. Pedi a ajuda do ChatGPT para isso. Então, mapeamento de categorias de menu. Observação. Mapeamento de categorias de itens do menu. Todos. Então, mapeamento de categorias de itens de menu. Vamos usar isso.
Depois, temos o item do cardápio. Algo não está certo. O que não está certo? Ok. Item do cardápio. Temos esse item ambíguo do menu de classe que está lá. O Microsoft Mavi Dot também controla o item do menu do Dot. Ok. Então, precisamos usar nossa própria classe de item do cardápio. Então, para isso, o que vamos fazer é simplesmente usar nosso próprio espaço de nomes para este item do cardápio aqui. Então, vamos dizer, usando item de menu igual a nós. Precisamos disso deste namespace, do nosso namespace, restaurante Maui, data. Queremos que seja. Use este namespace. Remova todos os outros. Qual é o problema? Não acrescentei. Item do menu. Clique na classe de dados. Tudo está bem. Item do menu não existe aqui. Item do cardápio. Item do cardápio. Item do cardápio. Ok, está surtando. Deixe-me tentar descarregar e recarregar isso. Então, descarregue o projeto. Descarregue. Vamos abrir os dados semente novamente. Vamos esperar que isso aconteça. Venha, e agora estamos bem. Ok, agora ele consegue captar isso. Então não precisamos usar. Certo? Ok. Certo? Estamos bem. Então, para esses dados, vou adicionar isso talvez só no GitHub. E vou colocar o link disso na descrição para que você possa obter esses dados ou talvez pedir ao ChatGPT para gerar esses dados para você. Certo. Agora nossa entidade está pronta. Nossos dados SIDE estão prontos. Agora podemos começar a trabalhar no acesso ao banco de dados e na lógica relacionada ao banco de dados, certo? Então vamos criar uma nova classe aqui. Você pode chamar como quiser. Para mim, digamos que é um assistente de banco de dados. Vamos chamá-lo de assistente de banco de dados. Vamos nessa. Vamos criá-la como uma classe estática. Você pode criá-la como uma instância e talvez usar uma instância única disso também. Se quiser talvez fazer testes unitários ou algo assim, eu não vou aceitar. Então, o estático faz sentido para mim. Certo. Aqui eu vou. Depois, temos o caminho do banco de dados privado estático e somente leitura. Vamos dizer o caminho do banco de dados e aqui podemos. Use o pat.combine. Eu quero. Tem seu construtor. Vamos nessa. Vamos criá-la apenas como uma instância e, no seu construtor, vou ter meu caminho de banco de dados. Aqui eu diria pat.combine. Ok. Agora vou pegar o caminho da pasta do environment.get. O caminho da pasta do ambiente ponto espacial da pasta e dados locais da aplicação. Então, pasta local de dados de aplicação. Nesse ambiente, obtemos caminho de pasta. Temos caminho completo da pasta e, depois disso, podemos simplesmente adicionar o nome do nosso banco de dados. Pode ser qualquer coisa. REST POS DB3. Certo. Agora, nosso caminho de base de dados está pronto. Agora, podemos usar esse caminho DV para gerar nosso banco de dados. Então, o que vamos fazer? Então, aqui, vamos simplesmente dizer nova conexão SCLIT
assíncrona usando Sclite, certo? Aqui precisamos fornecer a string de conexão, que será o caminho do nosso banco de dados. Então, via DV, podemos fornecer data de armazenamento, ora como ticks, e podemos fornecer flags abertos Sclite. Vamos fornecer alertas abertas do Sclite aqui. Sclite open flags.create. Queremos permitir que ele crie o banco de dados. E então esse enum é na verdade uma bandeira. Então podemos encadear múltiplas bandeiras. Flag de abertura Sclite. Ler e escrever. Precisamos de ambas as operações e talvez permitir o cache compartilhado Sclite open flag dot. E agora estamos bem. Estamos bem. Temos essa conexão Sclite assíncrona pronta. Agora vamos usar essa conexão ao longo desta aula. Então, faz sentido criar variável fora disso. Então, o Sclite privado, somente leitura, está em sublinhado de conexão. Vamos chamar de contexto ou conexão. E então, vamos atribuir essas conexões de sublinhado aqui. Certo. Agora, nossa conexão de sublinhado está pronta, que tem essa conexão Sclite assíncrona. Agora, depois de criar isso, quando estamos fechando nossa aplicação, é uma boa ideia descartar essa conexão. Então, o que vamos fazer para isso? Neste auxiliar de banco de dados, usaremos a interface descartável e async. Vamos implementar essa interface. Aqui temos esse método disposeAsync. Aqui, a primeira coisa que vamos simplesmente verificar se essa conexão, se não for nula, então simplesmente diremos connection.disposeConnection. Ponto, fechar, assíncrono, e vamos aplicar assíncrono aqui, e vamos aplicar um peso aqui. Agora, estamos bem. Certo. Agora vamos. Inicialize nossos dados semente. Vamos criar um método aqui. Vamos dizer que dados públicos assíncronos de side de tarefas. Ok. Aqui vamos recolher todos os nossos dados. Então, primeiro, precisamos de nossas categorias. Ok. Que vamos obter do nosso menu seed_data.getCategorias. Depois, teremos nossos itens do menu do seed_data.getItem, item do cardápio. Então, teremos nossos mapeamentos. Veja data. Obter mapeamentos de categorias de itens do menu. Ok? Agora, precisamos adicionar esses dados ao nosso banco de dados. Então, antes de fazer isso, ou antes de criar isso, vamos criar e garantir que todas as nossas tabelas estejam prontas. Então, para isso, o que podemos fazer neste construtor somente após criar este? Instância de conexão. O que vamos fazer é simplesmente dizer... Podemos dizer sublinhar ponto de conexão. Crie tabela assíncrona. Aqui podemos fornecer nossa mesa. Tipo, ou seja, categoria do cardápio. Agora, este é o método assíncrono e, em dó sustenido, construtores assíncronos ainda não estão disponíveis, então não faremos isso. O que faremos é criar um método separado, onde vamos dizer tarefa pública assíncrona e aqui vamos dizer inicializar. Banco de dados está dizendo algo assim. E aqui vamos simplesmente dizer aguarde e faça isso. Connection. Create tabela assíncrona. Adicione uma categoria de menu. A vantagem é que criar tabela, se não existir, executa esse comando. Então, se estivermos usando essa linha várias vezes, ela não vai quebrar nada. Ela simplesmente vai verificar se essa tabela existe, ela não vai tocar.
Ela simplesmente retornará daqui e, se essa tabela não existir, ela a criará. Vamos copiar essa frase algumas vezes. Então, duplique. Depois da categoria do cardápio, vamos criar o item do cardápio. Depois, vamos criar o mapeamento de categorias de itens do menu. Então, vamos criar ordem. Depois, vamos criar o item de pedido. E agora estamos bem. Certo. Então, o banco de dados inicializador está pronto. Agora estamos aqui em SideData assíncrono. Aqui temos esses 3 dados prontos. Agora vamos simplesmente dizer aguarde underscore conexão ponto, inserir tudo assíncrono e tudo mais. Primeiro vamos adicionar nossa categoria. Então, isso vai realmente pegar todas essas categorias e inseri-las no banco de dados. Vamos copiar. Após as categorias, temos itens do cardápio com... Defenda o tipo que vai marcar o tipo dessa categoria. Então, esta é a categoria do cardápio. Ele vai verificar essa tabela de categorias do menu e adicionar esses dados à tabela. O mesmo vale para o menu, esse item do menu e esse mapeamento, o item do menu. Depois disso, vamos adicionar o mapeamento. Agora estamos bem. Agora, vamos chamá-lo de algum lugar e esse método pode ser chamado. Temos certeza de que será chamado várias vezes. Sempre que abrirmos nosso aplicativo pela primeira vez, ele simplesmente executa isso. Vamos acrescentar essa lógica. Mas esse método vai ser executado várias vezes e, se tivermos essa configuração, ele vai continuar funcionando, adicionando e inserindo os mesmos dados repetidamente sempre que estamos fechando e abrindo novamente nosso aplicativo. Ok. Então, aqui o que devemos fazer? Verificamos se já plantamos isso. Se já adicionamos esses dados ao banco de dados, se já adicionamos, não devemos adicionar esses dados duplicados no banco de dados. Para isso, o que podemos fazer nesse dado seed assíncrono é simplesmente tentar acessar a primeira categoria. Ok, aqui vamos dizer, espera, tabela de categorias de menu de pontos de conexão. E sobre isso, vamos, digamos, o primeiro ou padrão assíncrono. Ok, aqui estamos tentando ativar a primeira categoria. Então, vamos verificar se primeira categoria não é igual a nula. Isso significa que conseguimos obter com sucesso os dados de primeira categoria a partir dessa tabela de categorias do menu. Se for esse o caso, simplesmente voltaremos daqui, porque agora sabemos que já semeamos os dados. Já disse. Certo. Então, quando ele vier pela primeira vez, ele virá aqui. Ele vai tentar pegar a primeira categoria porque não temos nada no banco de dados. Será nulo? Essa condição será falsa. Isso vai continuar. Ele recebe o mapeamento dos itens do menu de categorias, insere no banco de dados e continua. Agora, quando for a segunda vez que for para esse método, ele vai marcar essa primeira categoria. Ele tenta acessar a primeira categoria, e agora isso recebe a primeira categoria porque temos nosso banco de dados pronto e essas categorias inseridas no banco de dados. Então ele confere, tenta pegar a primeira categoria. Não será nulo. Ele vai voltar diretamente daqui porque agora garantirá que já temos dados. Então estamos bem também. Legal. Então temos nosso banco de dados pronto. Agora só precisamos chamar esse banco de dados inicializado e esse banco de dados seed está dizendo de algum lugar. Precisamos descobrir onde fica esse lugar, de onde devemos chamá-lo. Devemos inicializar o banco de dados e devemos semear nosso banco de dados. Então, isso deveria ser chamado quando estivermos começando a inscrição, certo? Quando estamos iniciando a aplicação. Se a aplicação fosse a primeira vez que a iniciássemos, ou se ela estivesse fechada e estivéssemos abrindo, então, o principal ponto de entrada da aplicação é este app.xaml. Aqui temos app.xaml, CS arquivo, este arquivo. Aqui temos um método que podemos sobrescrever da aplicação que está ativado, deveria estar no create, certo?
onStart, desculpa. Então, no início, quando a inscrição está começando, esse método vai ser resolvido. Deixe, e agora aqui deixe. Vamos sair dessa base logo de cara. Aqui vamos inicializar nosso banco de dados, inicializar, e banco de dados de sementes. Este é o lugar perfeito para semear e inicializar banco de dados. Agora precisamos acessar esse auxiliar de banco de dados. Agora esse assistente não faz sentido, porque agora não é um método auxiliar ou utilitário. Na verdade, esta é uma classe instanciada que teremos como uma instância singleton, mais boa. Então vamos renomear algo como, digamos, um serviço de banco de dados. Ok, serviço de banco de dados. Primeira coisa que precisamos injetar isso, desculpe, registre isso no nosso container de dependência no nosso programa maui.cs. Antes do builder.build, vamos falar builder.services. Precisamos de uma única instância desse serviço de banco de dados em toda a nossa aplicação. E agora estamos bem. Agora, o que vamos fazer é simplesmente injetar esse serviço de banco de dados no nosso app. Então, aqui, vamos usar o serviço de banco de dados. Vamos injetá-lo. Vamos fazê-lo em um campo privado de leitura somente de leitura. E neste onStart, vamos dizer Database Service Initialize Database Async. E então, vamos dizer que o serviço de banco de dados POM-SIDE, assíncrono do banco de dados. Ok? E aguardaremos esses métodos. E vamos mudar isso no início para assíncrono. Agora, porque esses dois sempre serão chamados um após o outro, sempre na mesma ordem. Então, temos duas abordagens. Talvez possamos mover esses dados seed para bancos de dados inicializadores e talvez isso também faça parte disso apenas. Então, vamos ao nosso culto. Aqui, depois de criar tudo isso, podemos chamar. Este método de banco de dados de sementes aqui é apenas. Os dados sementes são nomeados. Legal. E agora, a partir daqui, podemos simplesmente remover essa chamada de dados seed. E mais uma coisa que podemos mudar nos dados side. No async, em vez de público, podemos torná-los privados. Agora estamos bem. Adicionar criação de banco de dados. E a chave lógica da semente. Pronto. Agora vamos nessa. Vamos colocar um ponto de quebra aqui, aqui, e no serviço de banco de dados, este construtor. Inicializar banco de dados e então seed data. Vamos tentar rodar e ver o fluxo, se ele está vindo aqui, se está criando o banco de dados, semeando e tudo isso, se está fazendo isso ou não. Diz algo que isso já está instalado. Se apertarmos sim, ele desinstala o aplicativo atual e instala um novo. Sim, precisamos disso. Ou porque mudamos o namespace e tudo mais. Talvez seja por isso. Caminho completo da base de dados. Usuários gratuitos, web, dados, local, o que for. Conexão. Criou essa conexão. Continue. Agora estamos neste aplicativo. Estamos no início. Inicializar. Então, é a criação dessas tabelas. Agora estamos na primeira categoria dos dados seed. Agora vemos que a primeira categoria é nula, porque ainda não temos nenhum dado. Categorias. Temos 5 categorias. Itens do menu. Temos 55 itens do menu. 55 mapeamentos. Insira todos, insira todos, insira todos. Continue. E agora devemos ficar bem. Vamos fechar isso e tentar rodar de novo. Desta vez, vamos ver construtor, app, onStart. E estamos aqui. Como já disse, isso cria tabelas. Essas coisas são aceitáveis para reexecutar porque simplesmente verifica se já temos tabela e não vai fazer nada. Veja, acho que agora na primeira categoria, na verdade temos essa primeira categoria, se você vê, não sei se dá para ver, é muito pequena.
mas podemos ver o ícone Drink, PNG ID1 e o nome das bebidas. Então, agora temos esses dados no banco de dados. Agora ela simplesmente fará essa condição se a condição for verdadeira e não tentará reinserir esses dados. Não vai duplicar esses dados. Continue daqui, volte daqui e estamos bem. Então, é assim que vai funcionar. Certo. Agora temos esses dados básicos de seed iniciais prontos. Agora podemos começar a trabalhar na nossa casa. Página. Ok. Mas para a página inicial, precisaremos de alguns dados. Então, vamos criar os métodos em nosso serviço de banco de dados para esses dados. Primeira coisa que vamos precisar: lista de categorias. Certo? Então, vamos criar um método aqui. Vamos dizer tarefa pública assíncrona de array de categorias de menu, obtenha categorias de menu assíncronas. Certo. E a partir daqui, simplesmente diremos aguarde sublinhado, tabela de pontos de conexão. Qual tabela? Tabela de categorias de menu. Ok, estamos recebendo todos os dados. Então, vamos dizer 2 arrays assíncronos. E usando isso, estamos realmente retornando a lista completa das minhas novas categorias, certo? Depois dessas categorias do menu, precisaremos dos itens do menu com base na categoria selecionada no momento. Ok, agora temos um problema. Não podemos fazer a mesma coisa que fizemos por isso. Então aqui precisamos tarefa pública assíncrona. Precisamos de uma variedade de itens do menu. Vamos dizer para pegar os itens do menu de forma assíncrona. Lá precisamos de ID de categoria. Agora, na nossa tabela de itens do menu, então, tabela de pontos de conexão, tabela de itens do cardápio. Simplesmente não podemos fazer isso. Não podemos aplicar nenhuma condição de desgaste. O motivo é que não temos identificação de categoria diretamente na classe do nosso item do menu, certo? Porque precisamos de muitos mapeamentos. Então, um item do menu pode se encaixar em várias categorias. Para isso, o que faremos é usar consulta SQL. Ok, então vamos gerar uma consulta SQL aqui para isso. Aqui vamos dizer que primeiro mudaremos o nome do método getMenuItemBy, categorizando para que seja intuitivo. Faz sentido que, ok, esse método retorne itens do menu para essa categoria específica. Ok, então aqui vamos gerar nossa consulta. Consulta igual. Certo? Então aqui vamos simplesmente dizer selecionar estrela. Temos o mapeamento na tabela de mapeamento por categoria de itens do menu. Vamos dizer selecione estrela na tabela de itens do menu e aplicaremos uma junção interna. Nesta mesa, então este item do menu, digamos como apenas cardápio. E neste mapeamento, digamos como mapeamento. E neste diremos ID do ponto do menu. Ponto de mapeamento. Nesta tabela de mapeamento, temos o item do menu. ID. Então, vamos aplicar isso. Vamos mover para a próxima linha para que fique legível. E então, simplesmente aplicaremos um desgaste. Condição. Aqui vamos dizer que mapear o ID da categoria do menu do ponto
é igual a esse ID de categoria. Agora, não vamos usá-la diretamente aqui assim. Em vez disso, teremos apenas placeholders de consulta para eliminar basicamente a injeção SQL. Ok, vamos usar o parâmetro como consulta. Então, no Sclit, podemos simplesmente adicionar um ponto de interrogação e então fornecemos o parâmetro quando executarmos essa consulta, certo? Agora estrela. Não precisamos de estrela de tudo. Precisamos de estrela no cardápio. Então, cardápio estrela. Precisamos de todos os campos desse item do menu. Certo. Agora nossa consulta SQL está pronta. Agora, o que podemos fazer é simplesmente dizer palavras item do menu. Igual aqui, podemos dizer await connection dot. Temos o método de consulta assíncrono. E aqui podemos fornecer tipo de tabela, tipo escrito basicamente. Então, esse será o item do menu e então podemos fornecer a consulta. Para consulta SQL, Também espera parâmetros, array de objetos de argumentos. Então, para essa consulta, se tivermos algum parâmetro, podemos passar esses depois deste. então sim, temos um parâmetro nessa consulta que será este ID de categoria. Então, após a consulta, vamos dizer ID da categoria. Agora teremos esses itens do cardápio prontos. Mas isso é uma lista de tipo. Mas estamos devolvendo um arranjo. Podemos simplesmente dizer retorno. Itens do cardápio. Estamos simplesmente usando esta coleção expressa com a desestruturação desses itens. Então, agora, esta é uma representação em array disso. Lista. Certo. E o que mais precisamos agora? Então, temos categorias e temos itens. Acho que estamos bem, né? Sim. Guarde isso. Vamos ver rapidamente se estamos recebendo esses itens. Se isso está funcionando como esperamos. Vamos nessa. Após esses dados semente, vamos nessa. Só para testar. Estou fazendo isso só para testar se nossa consulta está boa. Está funcionando bem e estamos recebendo os dados. Aqui vamos dizer simplesmente item do menu igual a guarde. Obtenha itens do menu por categoria e podemos fornecer qualquer ID de categoria. Vamos pegar a categoria id1. Vamos colocar um ponto de quebra aqui. Executa. Só quero ver se estamos recebendo esses dados. Eu deveria ter removido todos os outros pontos de quebra. Ok, chegamos. Vamos conferir os itens do cardápio e temos 10 itens. Legal. Isso significa que nossa consulta está funcionando bem. Ótimo. Pare e então remova essa linha, porque adicionamos isso só para testar se essa consulta está funcionando. Guarde isso e agora estamos bem. Vamos remover todos os pontos de ruptura. Desative todos os pontos de interrupção. Guarde isso. E agora estamos bem. Agora podemos começar a trabalhar na nossa interface.